I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo, voltando com mais um vídeo. E, várias notícias que eu já fiz vídeo falando sobre o Bob Chapek, as diferenças entre a ideologia dele, do Bob Iger, e que mais cedo ou mais tarde isso seria implantado, e inclusive dei algumas dicas da forma como seria implantado e tudo mais, em relação a departamentos de marketing, de licenciamento, suplantarem pessoas como o Kevin Feige e Kathleen Kennedy, por exemplo. Então, saiu essa notícia no Cartoon Brew. Bob Chapek, CEO da Disney, descreve 3 pilares para o sucesso da empresa em 2022 e além. Com seu antecessor, Bob Iger, agora totalmente fora do caminho, Bob Chapek está desenvolvendo sua visão para a Walt Disney Company. Realmente, o Iger até pouco tempo atrás ainda tinha algum, mas a partir do final do ano passado, ele não pode mais dar nenhum pitaco. Então, em um memorando interno para a equipe, o Chapek, ele descreveu os 3 pilares estratégicos que vão garantir o sucesso da Disney no seu centenário no próximo ano. Então, ele agradece o Iger, que deixou o cargo de CEO em 2020, quando ele ocupou esse cargo, mas ele permaneceu como presidente até o final do ano passado. Ou seja, o Chapek ainda tinha que responder ao Iger. A partir desse ano, com a nova presidente, isso acabou. Então ele fala aquele blá 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 de sempre, né, dando aquela lambida no antecessor e tudo mais, uma questão até de educação, até que ele entra realmente no plano dele. Então passa pelos 3 pilares. Primeiro, a excelência narrativa, que torna a Disney tão única que histórias que contamos significam algo para as pessoas. Elas inspiram, dão esperança, nos unem, iluminam o mundo ao nosso redor e criam memórias. Essa é a magia da Disney e devemos continuar a elevar cada vez mais o nível criativo. Para esse fim, e além de todas as minhas outras reuniões criativas, estou estabelecendo uma nova reunião mensal permanente com nossos líderes criativos sêniores para discutir as oportunidades que enfrentamos como empresa de narrativa. Isso incentivará a colaboração, o compartilhamento das melhores práticas e estimulará a ideação entre estúdios. O que isso quer dizer? Eu já falei também aqui que ele tem uma visão mais de contar centavo. E ele é visto como uma pessoa extremamente empresarial e nem um pouco criativa. E, o cara não deve estar gostando. Eu discordo da análise do Cartoon Brew em relação a que ele quer se tornar ou ser visto como uma pessoa mais criativa. Eu acho que não. Eu acho que essa é uma forma dele limitar algumas narrativas, alguns tipos de histórias, que inclusive são as histórias que vêm acontecendo nos últimos anos e um fracasso atrás do outro. Então, se existem reuniões mensais com os líderes criativos sêniores, ele vai fazer o quê? Ele vai querer ouvir quais são os planos a curto prazo, principalmente. E a partir daí, ele pode já cortar o mal na raiz. Eu vejo mais dessa forma do que uma pessoa ressentida por não ser chamada de criativa. Apesar que ele, como o Cartoon Brew mesmo pontua, ele deu uma entrevista no Financial Times, via a criatividade nessa empresa através de todas as lentes possíveis. Não vejo essa alegação com esse ressentimento todo que querem atribuir. Eu acho que é mais uma forma de controle do que qualquer outra coisa. Infelizmente, o alcance do canal não é o que ele poderia, essencialmente porque o conteúdo não é querido pela grande corporação. Então, por isso eu peço o apoio de cada um de vocês acessando o site www.apoiocoletivo.com/geekvelho e apoie o canal, e lá você vai ter algumas vantagens em se tornando um apoiador do canal. Muito obrigado. Para evitar bolas de neve. Evitar, por exemplo, o que a Kathleen Kennedy fez
com a... Vai fugir o nome, que foi ex-assistente do Harvey Weinstein, inclusive. Ela não ia ser contratada, o que ela, junto com essa mulher, fizeram? Vazaram a notícia que ela já estava contratada, que ela ia criar uma série, a série que ela ia criar e tudo mais, o universo Star Wars. Fazendo com que a Disney ficasse de mãos atadas. Por conta, é mulher. Foi bem numa época... Tem o quê? Tem 1 ano e meio, 2 anos isso? Deve ter uns 2 anos que isso aconteceu. Então isso também é uma forma de evitar que isso aconteça. Porque se o sênior tá lá e não fala nada e faz um negócio desse, é um ataque direto. Não pode nem dar uma de louco, né? Ah, vazou. Ah, eu tava pensando. Não, porque se estivesse pensando, teria falado na minha reunião mensal. Entendeu? A minha visão do que ele quer. E aí o segundo pilar. Desde Steamboat Willie, foi a primeira animação do estúdio Disney, né? Da Disney. Somos os maiores contadores de história inovadores do mundo. Isso deve continuar à medida que a tecnologia evolui, dando às nossas equipes criativas novas telas, como o metaverso para pintar. Devemos ser especialmente inovadores à medida que procuramos dar vida às histórias de novas maneiras, principalmente se elas aprimorarem o que muitos chamam de nosso ecossistema de franquias, o que é uma das coisas que nos diferencia. Então, o segundo Carton Brew, que, metaverso agora é a palavra da moda em tecnologia. O Chapek é que ele não dá muitos detalhes aqui. Nem se vai haver uma convergência de parques, Disney Plus, esse tipo de coisa. Mas que há uma ambição, isso com certeza. Inclusive, por uma patente para um sistema que cria ambientes virtuais imersivos em locais. Então isso tem muito mais a ver, possivelmente, com experiências nos parques. E vai manter essa questão de franquias. As franquias da Marvel, Guerra nas Estrelas, Toy Story, Simpsons, Era do Gelo. Todas essas coisas que já vinham acontecendo vão ser mantidas. Porque, querendo ou não, é tipo máquina de imprimir dinheiro desde que você saiba o que está fazendo. Guerra nas Estrelas mostrou que, com péssimas escolhas, conseguiu fazer muito dinheiro com péssimas escolhas. Imagina nas mãos de pessoas realmente capazes o que o Guerra nas Estrelas teria virado ou que ainda pode se tornar. E o terceiro, que é o que mais interessa pra gente. Foco implacável em nosso público. Somos uma grande empresa com muitos constituintes e partes interessadas, todos os quais têm um lugar em nossa tomada de decisões. Mas no final das contas, nosso guia mais importante é o consumidor. No momento, o comportamento deles diz a nós e à nossa indústria que a maneira como eles desejam experimentar o entretenimento está mudando, e mudando rapidamente graças à tecnologia e à pandemia. Devemos evoluir com o público e não trabalhar contra eles. E assim os colocaremos no centro de todas as decisões que tomarmos. É aquela coisa. E, essa é a coisa que eu venho falando já em alguns vídeos sobre a Disney e as novas direções que a Disney vai tomar, que é uma questão de respeito ao consumidor. Muitas pessoas pensam, possivelmente a criatividade acaba. Não, criatividade pode andar junto com os lucros. E quando uma empresa tem muito lucro, está ganhando muito dinheiro, ela pode se dar o luxo de experimentar outras coisas, tentar novos mercados. Mas isso só acontece quando a empresa está estabilizada. Tem duas formas disso acontecer. Normalmente a evolução ou mais propriamente dito, criação de novos direcionamentos, novas formas de atender ou de criar, enfim. Elas ocorrem em duas ocasiões. Quando a empresa está tão bem estruturada que ela pode se dar o luxo de gastar um dinheiro aqui, então ela investe nessas áreas, ou empresas que estão totalmente quebradas e num último ato de desespero tentam alguma inovação. Dificilmente uma empresa que está ali no mezzo a mezzo, tal, num cague não sai da moita, dificilmente elas investem em coisas novas, coisas diferentes. Elas vão para o caminho oposto, elas vão para o caminho, não, vamos aqui, porque aqui vai dar dinheiro, é certeza. Nem sempre dá, mas é aquela coisa, vamos no que já, na fórmula que já funciona. Então,
eu acredito que até a questão da criatividade, com a Disney focando mais no consumidor, melhoraria, porque ela atingiria o maior público possível, entregando o que o público quer. Que é um exemplo, é o terceiro filme do Homem-Aranha. Aquele é um fanservice total. Tava todo mundo, de saco cheio do Tom Holland, ninguém aguentava mais. O que eles fizeram? Tobey Maguire, Andrew Garfield, vamos que vamos. E é graças a isso que o filme fez sucesso. A essa terceira parte do filme. Ou alguém acredita que o filme teria feito tanto dinheiro se fosse só o Tom Holland? Claro que não. Podia ter todos os vilões de todos os universos Aranha do mundo. Se não tivesse o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, não ia fazer esse sucesso todo. Então, eu acho que, num primeiro momento, entrega aos fãs o que os fãs querem, é uma boa alternativa, e depois, como eu disse, inovação segue no caminho. Mesmo porque, por conta da volatilidade do público em geral, inovação meio que se tornou uma coisa extremamente necessária. Então, o que vocês acham? Deixa aí o seu comentário e até a próxima. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.